Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Greencast. Hoje estamos com o nosso 6º episódio. A gente vai estar falando aí de 10 anos de Green Life, contando várias histórias aí de crescimento, de sucesso, através da academia. E já queria começar agradecendo, né, os nossos patrocinadores, Splash Produtora, que está sempre proporcionando esse espaço aqui muito bacana para que a gente possa estar realizando essas gravações. E a UAU by Alok, né? Todos esses fones que a gente utiliza aqui. Então, você que gosta aí de curtir uma música na hora de treinar e tal, vocês podem estar acompanhando aí os produtos da UAU by Alok. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tecnologia de primeira. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar apresentando aqui os nossos convidados. Hoje a gente está com a mesa cheia, né? Muitas pessoas aqui que eu gosto demais, pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E aí eu queria apresentar cada um deles. Hoje a gente está aqui com o Sérgio Bruno, que está aqui do meu lado. O Serginho, ele é formado pela UES, né, em Educação Física. Desde então vem atuando na área de academias, atuando nas áreas de atividades coletivas, musculação e agora na gestão de pessoas. Daqui a pouquinho ele vai contar a história dele. Ao lado aqui do Serginho, a gente está com o Matheus André. Matheus, que é bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Ceará, ex-militar da Força Aérea, com certificado de honra ao mérito. Tem certificação na RTS Foundations, os princípios fundamentais da mecânica do exercício, e ele é um ex-professor de musculação da rede. Está aqui também um pouquinho, daqui a pouquinho contando a sua história. Vai ser muito legal também acompanhar. Do outro lado da mesa, não menos importante, a gente está aqui com o John Oliveira, que é formado em Educação Física, tanto em licenciatura como em bacharel. Tem MBA em Gestão de Academias e atualmente é o nosso gerente da Green Life Unidade Kennedy. Seja bem-vindo, John. Obrigado. Ao lado dele, a gente está com o Lucas Paulo. Lucas Paulo é formado em Educação Física também pela Universidade Federal de Ceará, especialista em Fisiologia do Exercício, tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Ele é um entusiasta do movimento, apaixonado pelo comportamento humano e agora está fazendo a graduação em Nutrição. É isso, Lucas? Olá. E não menos importante, né, para abrilhantar um pouquinho essa mesa, estamos aqui com a Débora Alana, que é a nossa gerente da unidade Parquelândia. Tem uma trajetória muito bacana também aqui na Green Life. E agora a gente vai começar esse bate-papo. Queria começar falando um pouquinho da história de cada um. Então, queria que cada um contasse um pouquinho da trajetória de vocês na Green Life até chegar aos dias atuais, né? Como é que vocês estão hoje, como é que tá a carreira de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Sérgio, que está aqui do meu lado. Vamos lá, Serginho, conta um pouquinho da tua trajetória aí na Green Life, como é que foi a tua chegada, como é que foi a tua trajetória de crescimento da empresa e como é que tá a tua vida hoje com relação aí à área de atuação. Cara, primeiramente agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui contando um pouco da minha história, né? Aqui na Green Life, que eu faço questão de falar para muitas pessoas que estão ao meu redor, do quanto eu cresci e do quanto eu pude aprender com a Green Life, né? Eu comecei na Green Life em 2016, oficialmente, mas em 2015 eu já fazia algumas substituições. Iniciei na área das coletivas, né? Eu era professor de bike. Por muito tempo eu fiquei atuando nas aulas coletivas e aí surgiu a oportunidade de virar coordenador. Então consegui essa vaga de coordenação e desde então fui me aperfeiçoando, fui estudando, fui me aprimorando nessa área, né? Então consegui ser coordenador em algumas unidades, passei por Passaré, passei por Maraponga, passei por Parquelândia e agora eu estou como líder técnico da rede, né, região 2, a gente é dividido em regiões, então hoje eu estou na região 2, auxiliando outras pessoas, né, como eu sempre gosto de falar, eu gosto de desenvolver pessoas e aprimorar aquilo que as pessoas podem evoluir cada vez mais dentro da função, dentro da própria empresa, né, então estou aí. Essa foi um pequeno resumo da minha trajetória dentro da empresa. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho mais, tem umas histórias legais aí pra gente contar. Vamos lá, Matheus, conta um pouquinho aí como é que foi a tua trajetória quando você chegou. O que te fez primeiro, né, deixar o mundo militar, né, que é um mundo assim onde você tem uma carreira de longo prazo, né, você busca ali um crescimento longínquo, e você decidiu abrir mão disso para ingressar na educação física. Então, conta um pouquinho aí dessa história. Vamos lá, em 2018, logo após sair da aeronáutica, né, eu busquei, né, dentro da minha profissão, né, da educação física, onde eu poderia começar a minha carreira, né. E aí eu avaliei, pedindo dicas de amigos dentro da faculdade, falei, poxa, cara, tem a AgroLife aqui, tu poderia começar lá.
né, de amigos que já trabalhavam, já estagiavam na academia. Aí em 2018, mandei o currículo para vaga de avaliador físico, né, para a Aldeota, que ia abrir essa unidade nova, né? Só que não tinha mais a vaga, e aí me ofertaram a vaga de musculação. E aí eu pensei, não, cara, eu vou, com certeza, é muito melhor estar dentro dessa grande empresa, né, do que eu buscar outras alternativas. E aí optei e aceitei. E aí comecei como estagiário de musculação, né, passei 2 anos, que é o contrato que a gente tem, né, e logo me efetivaram, né. E nesses 2 anos, pessoal, de verdade, foram os 2 anos mais incríveis da minha vida, porque eu, como estagiário, eu entrei cru, né? Entrei sem saber absolutamente de nada sobre atendimento, sobre como lidar com pessoas. Eu era aquele cara muito sério, vim de um regimento muito sério, onde era hierarquia, disciplina. Eu era um cara que chegava antes, saía sempre na hora, sempre era muito proativo. E eu acho que a AgriLife me moldou, né? A AgriLife chegou com muitos treinamentos interessantíssimos, regido pelo Tom, principalmente, sobre atendimento e tudo mais. Logo após passar os 2 anos, né, que é o período máximo que o estagiário pode, e me efetivaram como professor, né, formado, a responsabilidade aumentou demais. Aumentaram as cobranças, e isso foi muito legal para mim, né, e também me enriqueceu demais. Hoje eu estou como autônomo, por opção mesmo, mas por onde eu passo, como o Sérgio falou, eu falo muito bem da empresa, a empresa mudou literalmente a minha vida, cara. Tá até lá, tá até hoje lá, né? E a hora da academia. Exato, até hoje estou lá de 6 às 8 da noite. E, cara, só pasme rapidinho. E a AgriLife continua mudando a minha vida, porque, pô, a gente tá aqui no podcast da AgriLife, né, podendo mostrar a nossa cara, nossa profissão pro mundo inteiro, quem quiser ouvir e ver, né? Muito obrigado. É isso aí, show de bola. Vamos lá, Débora, conta um pouquinho da tua história. Obrigada pelo convite, né? Eu comecei na AgriLife como consultora de vendas na Rui Barbosa. Hoje já vai fazer aí 4 anos que eu estou na unidade da Parquelândia. Entrei também como consultora de relacionamento. Fui promovida a líder e logo em seguida, depois de mais ou menos 1 ano, um pouquinho menos de 1 ano, fui promovida a gerente. E tem aí um total de quase 5 anos, né, na rede. E a AgriLife, para mim, eu sempre falo, né, também como todo mundo, que é uma mãe, né? Eu sou suspeita a falar da unidade. Que me abriu as portas, né? Eu saí da Rui Barbosa e voltei para Parquelândia. Serginho era o meu coordenador na época, me ajudou bastante no meu crescimento, me ajudou muito na minha liderança. Fica tranquilo. E é isso, e aqui está. E é isso. Né? Bacana. Depois eu queria saber, antes da AgriLife, porque até hoje eu não sei. O que a Débora fazia antes da AgriLife? Ó, já acabou. Eu sempre... Quer falar agora? Se quiser, já pode falar, vamos aproveitar. Não, sempre trabalhei com vendas. Da minha área sempre foi vendas. E um dos treinamentos que mais me encantou na unidade foi um treinamento seu, que foi um treinamento de atendimento ao cliente. Né? E aí foi aonde eu vi a diferença que era do nosso atendimento, que não era não se tratava só de vendas. Se tratava justamente da forma com que a gente conseguia identificar a dor do cliente. E ver o seu treinamento naquela vez, naquele dia, lá na Fêmea Aldeota, foi uma coisa que me encantou. E aí eu pensei assim, pô, eu quero aprender, eu quero tratar dessa forma, né, influenciar a decisão das pessoas e fazer com que eles entendam que a gente está aqui para ajudar. Né? Então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que me fez querer continuar e ficar e saber que quem entra, eu sempre falo isso para as pessoas, quem entra na unidade só não cresce quem não quer, né? Mas a AgriLife, ela tem um plano de carreira muito bom, os treinamentos, os cursos, né? Tudo que se é feito para poder investir nos colaboradores. Sim. Que a gente busca melhorar cada vez mais, né? Eu acho que essa é uma das filosofias, quando a gente for falar um pouquinho sobre valores, né, sobre cultura, acho que isso é uma coisa muito enraizada na AgriLife, a gente tenta manter isso e buscar melhorar, inclusive voltar com coisas do passado que a gente fazia, que era muito legal, que a gente parou de fazer, inclusive a próxima pessoa que vai falar é fruto, inclusive, de uma dessas capacitações, né? Então, o Lucas pode contar um pouquinho dessa trajetória. Eu achei, assim, a história do Lucas com a AgriLife eu acho muito legal, porque realmente foi de um curso que a gente fez sem pretensão nenhuma, um curso que a gente resolveu abrir para pessoas que não eram da academia, porque hoje a gente faz muito curso de capacitação para internos, né? E na época a gente teve esse projeto, e desse projeto saiu muita gente boa, o Lucas é uma delas, então
Conta um pouquinho dessa história, Lucas. Vamos lá, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de voltar a falar dessa empresa, vocês vão entender um pouco mais quando a gente for conversar aqui sobre o quanto isso mudou minha vida, mas como você falou, eu vim da capacitação, né, a Greenlife abriu uma capacitação... 2015, né? 2015, exatamente, eu estava prestes a me formar, estava poucos meses ali, e como todo bom estagiário, né, tá se formando, eu precisava de horas complementares. E aí, me mandaram lá no grupo, ó, tem horas complementares. Beleza, cara, nem saber o que é, vamos escrever. E aí foi muito bacana porque ao longo do processo, né, foram alguns finais de semana, não lembro se 3, foram 4 finais de semana, eu fui percebendo uma visão diferente do que eu acreditava, do que era a academia, do que era o mercado fitness, né? Eu tinha uma ideia muito clara de que eu ia fazer mestrado e ia seguir na área acadêmica, era a área que me interessava bastante. Essa área acadêmica, e aí aconteceu o inesperado, né? Tipo, eu estava com um outro negócio paralelo a isso, não sabia que ia ser feito capacitação ou que iam pegar algumas pessoas que se destacassem. E aí eu acabei me destacando dentro, né? Teve provas, teve diversos processos. E aí eu entrei como estagiário, acho que na primeira segunda-feira do ano de 2016, né, na Greenlife da Marafonga, que eu já era cliente, então eu já conhecia mais ou menos os processos. Óbvio que com você de fora, você tem uma visão, mas você como professor, você começa a entender que tudo é intencional, que existe método, que existe toda uma rotina, que existe a gestão ali por trás, né? E aí eu fiquei como estagiário até mais ou menos o meio de abril, maio, colei grau, me formei, e aí me colocaram uma missão, assim, falaram assim, ó, o coordenador vai entrar de férias, eu queria que tu assumisse a responsabilidade. Não sabia que eu estava sendo testado, né? E aí o coordenador entrou de férias, eu assumi a responsabilidade e era bem desafiador porque eu saí do estagiário e agora eu estava coordenando os caras que me ensinaram lá atrás, né? Os caras que estavam ali do meu lado quando eu entrei como estagiário meses antes. E aí eu aceitei esse desafio. Quando passou o período de férias, eles falaram assim, olha, vai mudar algumas coisas, a gente quer que você assuma a coordenação em um horário e o outro coordenador no outro horário, né? Que foi logo na época que mudou um pouco da gestão e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, beleza, né? Eu quero isso aqui, eu já estava bem apaixonado pela metodologia e tudo mais. E logo em seguida, meses depois, eu acho que 3, 4 meses depois, abri a unidade de Guararapes. E aí eu fui ser coordenador de técnico lá na unidade de Guararapes, que aí foi o ponto de virada na minha vida profissional, né? Eu tive contato abriu muito assim meus horizontes, eu tive contato com uma gestão um pouco mais direcionada de atendimento, como era uma unidade que estava abrindo, tinha um padrão bem alto, a gente precisava ali entregar muito, porque era a primeira unidade que estava abrindo, maior, né? A gente tinha 3 unidades ali, mas essa unidade ela era maior, ela tinha muita responsabilidade. Na época eu lembro que pesava bastante assim, eita, você coordenador da unidade nova, bem maior, público diferente. E aí fiquei mais ou menos 1 ano e meio ainda na coordenação. A Greenlife me possibilitou muito crescimento e a partir daí eu decidi que estava na hora de enfrentar novos desafios, mas porque eu já estava preparado pelo que a Greenlife me proporcionou. Legal, bom demais saber. Na verdade já sabia, né? Mas bom demais relembrar, né? Muito legal. E aí, John? Conta um pouquinho aí da tua trajetória, uma história bem legal do John também, eu queria que ele contasse aí um pouquinho de detalhes. Tem uma historiazinha longa, né? Meu primeiro contato com a Greenlife foi pelo Instagram mesmo. Eu nunca tinha entrado, só via a galera repostando, e eu entrava no Instagram, vi uma academia imensa, caraca, eu tenho que entrar nessa academia. Só que no período eu ainda estagiava em uma academia de bairro e ainda fazia licenciatura. Aí primeira coisa que eu tenho que fazer é começar o bacharel. Assim que eu terminei a licenciatura, iniciei já o bacharel, eu já fui procurando o site da Greenlife para procurar vaga. Procurando vaga lá, tinha várias vagas, professor, estagiário de funcional, alongamento, eu mandei para tudinho, sabia nem onde era, não, tem moto, eu vou para lá. Qualquer canto que me chama, você quer estar lá dentro. Aí deu nem uma semana, já me chamaram para uma entrevista. Aí a vaga que tinha era para Parquelândia, inclusive quem me entrevistou foi o Sérgio, tem uma história bacana aí com a gente. E de primeira eu passei, já fui bem avaliado por ele e aí fui como estagiário de musculação em 2019. Aí quando foi em outubro, eu entrei em outubro, quando chegou 2020, chegou pandemia.
Aí pandemia fechou tudo, lockdown. Aí passei um ano longe da Green Life, né? Porque tudo fechou, todo mundo abriu com horário reduzido. Passei um ano fora. Aí quando eu abri a oportunidade de novo, o Tom me viu lá atuando como substituto. O Sérgio tinha me chamado para substituir um colaborador que era eu tinha ajudado ele a entrar lá dentro também. Aí casou. Eu ajudei o cara a entrar lá dentro, ele me ajudou a voltar. Tava substituindo ele, que tinha pegado Covid na época. Enfim, aí o Tom me viu lá, com a ajuda do Sérgio, conseguiram me colocar de novo dentro da empresa. Aí o cara consegui, voltei. Aí quando deu uns 3 meses depois, me formei. Não sabia, a previsão para me formar era só em janeiro de 2021, ou de 2022. Aí quando foi na época, 2021, eu, caramba, moço, me formei agora, só queria entrar aqui de volta, quando eu entro eu me formo. Aí o Sérgio, calma, que a gente vai dar certo, que a gente vai fazer acontecer. Aí esperei ansioso, eu, poxa, mas teria tanto estar aqui dentro, na hora que eu consigo entrar de volta, eu vou sair novamente. Aí abriu uma vaga que não existia, que era de professor formado, né? Aí consegui. Aí o que me apaixonou para chegar no cargo onde eu cheguei foi porque eu vi que na Green Life tem uma cultura organizacional muito boa. E eu sempre procurei isso em empresas, né? Eu disse, cara, o cara tá aqui, tem carreira para seguir, aqui tem uma organização, tem feedbacks constantes. Não é as academias que eu trabalhei anterior, que só jogava a gente lá dentro. O cara direciona, tem metas para bater, tem um direcionamento todo para você atender com qualidade o aluno, né? O padrão que a Green Life exige. E eu, poxa, mano, quero continuar aqui, quero ter essa carreira também, quero ensinar as pessoas também, quero coordenar também. Aí vinha a oportunidade, Maraponga, infelizmente não deu certo, mas fui para Rui Barbosa, que saí recentemente, tá? Passei 1 ano e 4 meses lá. Foi coordenador da Fui coordenador, exatamente. Passei Quanto tempo de coordenação? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. De professor formado na Parquelândia, fui para coordenação na Rui Barbosa. E recentemente agora fui promovido para gerente Kennedy, né? Sempre trabalhando da mesma forma, atendendo com maior qualidade. E foi onde eu comecei a me apaixonar pela gestão. Tanto que eu ingressei no MBA de gestão de academias e eu quero levar isso para minha vida. Green Life realmente mudou minha vida do dia para noite, assim, me fez alcançar patamares que eu jamais imaginaria, principalmente na minha carreira como educador físico. E estamos aí, esperando a unidade abrir. Esse rapaz, a academia nem abriu, mas tá sem dormir já, trabalhando mais do que se a academia tivesse aberta. Mas é isso aí, né? Mas... Deixa eu só complementar aqui uma história que eu lembrei com os meninos falando. Eu lembro que quando eu era estudante ainda na UES, a primeira unidade foi Passaré. Então, sempre, como o próprio Lucas falou, a gente sempre buscava capacitação de profissional, porque a gente, quando é estagiário, muitas vezes a gente não tem um ramo certo de seguir. A gente acha que vai para um local, aí quando a gente vê outros locais nos chamando e nos dando maiores oportunidades. E aí, eu lembro que em 2014, se eu não me engano, 2014, a gente foi fazer um curso. Eu acho que eu estava no 3º semestre, mais ou menos. Fui fazer um curso na Green Life. Diego Rocha foi dar um treinamento pra gente de ginástica. Olha aí, ginástica coletiva, eu participando de treinamento de step. E quando eu entrei na Green Life, eu olhei, caramba, eu não sabia que existia uma academia tão grande e de um porte tão elevado, de professores tão bons, quanto existe a Green Life aqui numa região que, para mim, era desconhecida. Moro bem distante de onde era a unidade de Passaré, onde é a unidade de Passaré. Quando eu entrei, eu quero entrar nessa unidade. Eu quero entrar nessa rede, porque eu tô vendo que aqui são bons profissionais e eu vejo que tem oportunidade de crescimento. E quando eu entrei, para mim, foi uma realização profissional mesmo. Quando eu entrei, para mim, eu tracei uma meta, não sabia se ia ser tão próxima quanto foi, mas quando eu vi a oportunidade, eu agarrei e tenho muito a agradecer por essa oportunidade que os meninos falaram, caramba, tudo isso vem passando e vai passando de profissional para profissional. E aí eu acho que isso é mais legal, a gente ter essa filosofia, né, como empresa, de buscar o desenvolvimento independente para onde a pessoa vai, e que se for para o mercado, que seja para o mercado. Eu acho que uma coisa que eu tento sempre trazer é isso, cara, a gente não forma ninguém para ficar preso a gente forma as pessoas para que elas possam seguir aonde elas se sentirem bem em estar e onde elas desejarem atuar. Então, essa é uma cultura que a gente busca levar até hoje. Então, não importa se a pessoa vai sair daqui a 6 meses. Se a gente tiver a oportunidade de desenvolver ela em 6 meses, a gente vai desenvolver. Se ela quiser continuar, as portas estarão abertas. Se ela quiser seguir caminho, que siga, seja feliz. E as portas sempre abertas até nesse vínculo, né?
O Lucas já tem quanto tempo que você saiu oficialmente como colaborador? Eu saí em 2018. Já fazem quase 5 anos, no seu mês Seis exatamente. Então, poxa, 5 anos e até hoje a gente tem uma boa relação, uma relação muito amigável com a empresa, porque a gente acredita que isso é o que é o mais importante, são os vínculos, elas são formados, né? E aí, trazendo um paralelo, né, para a nossa profissão, a gente está aí no mês aí um mês oficial do profissional de educação física, né? Mês de setembro, então, não à toa o episódio tem aqui vários profissionais aqui da educação física, né? É o nosso core, é o nosso negócio, é o que a gente faz. E aí, quando a gente fala de educação física, né, a gente não pode deixar de falar das pessoas que a gente influencia, né? Qual é o nosso propósito como profissional? Qual é o nosso propósito para o mercado? O que a gente está aqui para fazer, para mudar a vida das pessoas para melhor, através de práticas saudáveis, né? O que a gente acredita. Então, acredito que todos aqui têm essa missão, seja atuando diretamente como profissional, né? Como todos aqui atuam diretamente como profissional, seja com serviço particular de personal, seja com algum tipo de capacitação para outros profissionais, né? E a gente busca isso, de fato, né? Formar as pessoas para o mercado, né? E que essas pessoas possam contribuir, que eu tenho certeza que contribui, né? Matheus, Lucas, Serginho, John, todos têm essa contribuição, né? E a Débora, achei legal que ela falou de uma coisa, né? Com relação ao atendimento ao cliente, que quando a gente passa a entender a nossa função, que é realmente impactar a vida das pessoas através de práticas saudáveis, porque, cara, o que a gente vende é algo muito bom, né? Trata um monte de doença, a gente previne várias doenças, a gente traz mais qualidade de vida, mais bem-estar, melhora o sono. Então, assim, poxa, a gente vende algo bom e hoje ainda é um grande desafio para a gente engajar as pessoas dentro desse ambiente, né? E aí eu queria trazer essa pauta, né? Essa discussão sobre como é que vocês estão enxergando o mercado, né? O que vocês estão enxergando do mercado com relação ao crescimento? Teve um crescimento muito grande, mas o que vocês enxergam? Vocês profissionais que estão atuando, quais são as habilidades que os profissionais que estão assistindo a gente têm que buscar adquirir para poder estar atuando aí no mercado e conseguir impactar de fato a vida das pessoas, né? Porque todo mundo sabe que é bom. Por que as pessoas não fazem, né? Porque a maioria ainda estão distantes desse ambiente, esse ambiente de academia, esse ambiente de treinamento físico regular, né, programado. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, fica aberto aí, quem quiser começar, pode já Posso começar? falar um pouquinho aí sobre isso. Vamos lá. Eu acredito muito, Tom, que de uns tempos para cá, né, o profissional de educação física, principalmente pós-pandemia, ele está sendo visto com outros olhos, né? Eu digo isso porque o nosso trabalho antes era, não vou dizer mal visto, mas não era tão importante assim na sociedade. Hoje, né, o nosso papel é muito preventivo, cara. É muito preventivo. Eu costumo dizer que hoje o personal ele é tão importante, né, quanto o nosso trabalho em si. Porque quantas pessoas com vasto conhecimento estão na cama do hospital sem poder disseminá-los, né? Então, eu acho que o papel do profissional de educação física é literalmente esse. E eu acho que isso mudou demais, sabe? Mudou demais a visão das pessoas em relação ao, não vou dizer o personal, mas o profissional de educação física. Vou falar um minutinho de como eu estou atuando atualmente, né? Como eu estou trabalhando atualmente. Antigamente, o personal era visto como contador de repetição, cara. Hoje, ele é visto como literalmente, não vou dizer assim na medicina, né? Mas trabalho preventivo, ele é visto como um cara que ensina o movimento. Então, eu faço muito isso. Eu ensino pessoas a se movimentarem. Eu acho que o mercado, ele tá mudando e tá melhorando, cara. Acho que tá melhorando, conversando com outros profissionais. O próprio Lucas aqui, a gente conversando um dia e a gente troca ideia e ele falando de pessoas que ele conhece, que tá se capacitando. E, cara, isso tá mudando. Eu vejo profissionais atuando diretamente, o Lucas também vê, né? No salão de musculação, a gente vê o cara que saiu agora, né, da faculdade, se formou agora, ensinando coisas assim que antes não existia. Então, acho que o movimento, né, humano, ele salva, né, e capacita as pessoas, né, a ter mais saúde, consequentemente, né, conseguir ser mais produtivo no trabalho e tudo mais. Então, o profissional de educação física, ele tem muito esse papel preventivo e capacitador, né, fisicamente. É isso aí. Como o próprio Matheus falou, a gente está com um papel de prevenção muito grande, principalmente pós-pandemia. E como ele acabou de falar também, nesse final, foi a questão do mercado de trabalho do personal. Ele está ficando mais seletivo. Pessoas que estão saindo da faculdade agora estão ensinando coisas que profissionais que estão formados há mais tempo não têm essa capacidade de conhecimento de passar, né? Ou seja, está ficando mais seletivo. O público para contratar personal está ficando mais seletivo.
Então, a galera, os clientes, eles já estão com um olhar mais afiado para escolher um personal para querer trabalhar com ele. Ele sabe das dores dele, sabe qual personal procurar, porque o cara se especializou para tratar uma determinada dor. Então, ou seja, o mercado está ficando muito afunilado, está ficando muito competitivo, né, nessa questão, está ficando seletivo demais. Então, o personal que está se formando agora tem que procurar mesmo se capacitar para praticar essas determinadas atividades. Cara, eu acho que nesse mundo onde a gente vem aí, principalmente pós a pandemia, que acelerou esse processo da digitalização, eu acredito que todos vocês devem ter clientes com maior frequência perguntando, né? Tipo, antigamente a gente passava os exercícios, simplesmente o aluno, beleza, você manda, eu obedeço e pronto. Hoje não, hoje o aluno ele quer saber para que serve. Vai servir para isso, vai servir para aquilo. Então ele tem o questionamento de saber qual a funcionalidade daquele exercício que a gente está passando. Ele não quer simplesmente fazer por fazer. Ele quer saber se vai servir para a dor dele, se vai servir para ele diminuir a barriga, se vai servir para ele diminuir o músculo do tchau. Ele quer saber se aquilo que a gente está propondo para ele vai dar algum resultado para ele a médio ou longo prazo. Muitas vezes eles querem a curto prazo, mas se eles querem a médio ou longo prazo. Então, acredito que a digitalização ele tenha feito isso, esse processo de ensinar os alunos também a aprenderem, né? Alguns outros ramos. A gente vê que hoje em dia todo mundo busca alguma pessoa referência na área fitness para se inspirar. Assim como nós, profissionais, temos as nossas referências profissionais, eles também buscam, seja muitas vezes erradas, né? Às vezes segue um blogueiro ou outro que ensina coisas que podem não ser tão proveitosas para ela, mas muitas vezes é um questionamento que a gente precisa estar sempre capacitado a responder. Porque a gente, como o próprio John disse, a gente precisa estar se atualizando constantemente das novidades que vêm aí no mercado. O mercado tá mudando e assim, realmente, depois desse período, né, que o mundo todo passou, o mercado tá bastante aquecido, né, a gente vê as academias, todas as Green Lifes, eu falo isso, mas não só de Green Life, né, a gente for conhecer as academias do mercado, você viu o tanto de academia nova que tá abrindo, né, recentemente agora eu soube de uma rede que tá crescendo na região mais periférica de Fortaleza, que já tem 7 unidades, e quando eu falei, a academia é bacana, bonita, com boa estrutura, com um padrão bacana. Então, acho que essa questão de elevar o padrão do mercado é importante para os profissionais, mas principalmente para a população, né, que está cada vez mais tendo a oportunidade de escolher locais de qualidade que oferecem um bom serviço para que elas possam realmente ter os resultados que elas estão buscando com segurança, que eu acho que todo mundo busca como premissa básica, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu nunca fiz exercício. A primeira premissa é a segurança, a pessoa vai prezar primariamente por isso, né? E o profissional estar capacitado, ele é muito importante. Então, hoje, todas as academias estão com o número maior de clientes, vocês podem ver, vocês que atuam, vocês veem, rapaz, tem academia da gente que fala assim, rapaz, tem que parar de vender, porque Falta academia, porque tá cheia a academia, então... e em paralelo, pessoal, eu acredito muito que a gente está num ponto de virada, que vai acontecer, eu acho que ainda não aconteceu, com relação a essa seletividade. Eu acho que ainda não, o cliente, a maioria deles, ainda não está tendo essa visão tão seletiva de quem é bom e de quem é ruim, né? Eu não vou dizer ruim, que são um termo forte, mas quem está atualizado e quem não está atualizado, quem tem uma visão mais do todo do que uma visão apenas do exercício em si, né? Porque uma coisa é você passar exercício, como vocês bem falaram aqui, outra coisa é você entender o ser humano que está ali, todo o contexto que envolve a realidade de vida dele, porque a gente não tem 1 hora com uma pessoa na academia. E as outras 23 horas? O que essa pessoa faz? Então hoje a gente percebe que os profissionais que estão se destacando, eles estão entendendo mais suas 23 horas desse cliente. O que é que ele faz fora da academia? Qual é a sua rotina de trabalho? Porque o ambiente de trabalho dele influencia. Um dia que ele teve mais estresse no trabalho vai influenciar o rendimento dele na academia. Então, se eu não sou um profissional, que eu sei, inclusive, toda vida que o meu cliente chega, fazer uma checagem de como é que foi o dia dele, como é que foi a carga de estresse que ele teve ao longo daquele dia para saber, até como eu balizar o treinamento, eu posso estar fazendo com que esse cara se afaste mais ainda do que a gente acredita. Porque o cara já vem extremamente inflamado, extremamente estressado, eu vou lá e jogo um treino altamente intenso porque ele quer emagrecer e eu não analiso o contexto que tem por trás, que isso na verdade vai gerar prejuízo. Vai fazer com que esse cliente se afaste do resultado dele. Olha que loucura, né? Mas o profissional hoje, que está realmente se diferenciando do mercado e o mercado vai começar a enxergar isso, é esse que está olhando além do físico, né? Que está olhando o comportamental
e tá trazendo esse comportamental aliado, né, ao corpo, né, o corpo e mente, para que a gente consiga entregar de fato o resultado que esse cliente precisa, aliado o que ele quer, aliado o que ele precisa, né? E aí, Lucas? É interessante o que tu falou agora, que essa é uma frase que me marcou bastante num treinamento que a gente fez. Falou assim, olha, sai na rua, pergunta para qualquer pessoa que você vê se ela sabe a importância de fazer atividade física ou do exercício físico. Todas elas vão falar sim. Quando você pergunta assim, mas você faz? Talvez a resposta não seja positiva, né? E essa era uma pergunta que era sempre martelando, assim. Beleza, o cara sabe a importância, ele sabe que precisa fazer, ele sabe que vai ser bom para ele, mas por que ele não tá fazendo? E a gente falava disso bastante no contexto de experiência do cliente, né? A gente tinha que trazer o cara, a gente estava concorrendo com o sofá. Essa era a frase que a gente sempre falava, né? Nosso maior concorrente era o sofá. A gente tinha que trazer o cara de lá, sair do conforto da casa dele e ele vir para academia. Então a gente precisava ambientar ele de uma forma muito positiva, ele tinha que ter uma experiência bacana. E primeiro, assim, pensando além de tudo, tinha que ser justo com ele que aquele tempo que ele está investindo, aquele dinheiro que ele está investindo, traga o resultado que ele está buscando. Então, quando a gente falava bastante sobre isso, que quando eu, como coordenador, também conversava isso muito com a minha equipe, é legal a gente estar falando isso hoje, estar percebendo hoje, em 2023, que o mercado está assim. Mas a gente falava disso em 2016, Isso. né? Que é a importância da gestão, né? Da gente ter essa visão, realmente. A Greenlife, ela não cresceu por acaso, não é só dinheiro, né? Não é só abrir unidade, é gestão. Então, a gente discutiu isso em 2016, de como é que a gente ia trazer esse cara. Beleza, o cara entrou. E agora, como é que a gente vai fazer que o cara esteja aqui, que ele continue aqui, que ele se apaixone por isso, que ele mude a rotina dele? A gente vai estar com ele numa intervenção de 1 hora. 23 horas ele está fora daqui. Se eu não conseguir contrabalancear ou mostrar que o cara tem mais pontos positivos, ele vindo para a academia, eu vou perder esse cara. E o mercado fitness ele vai continuar o balde furado. Entram 10, sai 11. Entram 10, sai 11. E é legal a gente estar falando isso hoje, porque é uma coisa que a gente conversou muito no passado e que hoje a gente está colhendo fruto, né? A gente está vendo que é uma cultura que saiu daqui, que outras pessoas estão tendo essa visão. É bastante interessante isso. Legal. E fazendo um complemento, o balde, para ele ficar mais menos furado, sair menos pessoas, vem a experiência. Hoje o mercado não só de academias, o mercado da experiência, as pessoas buscam experiência. Por que o Starbucks ele é tão atraente comparado a uma outra cafeteria qualquer? O que ele tem de diferente? O que ele proporciona que uma cafeteria qualquer não proporciona? É uma experiência diferente, que engaja, que faz com que as pessoas se tornem fãs da marca, né? E quando eu falo de marca, eu não estou falando de Greenlife só. Todos nós aqui somos marca, né? Cada profissional tem a sua marca, tem a sua identidade. Então, acho que essa comunicação, saber comunicar qual é a nossa identidade é muito importante para que a gente consiga atingir o público que a gente quer trabalhar também, né? E cada vez mais o mercado tá mirando para isso. E com relação à cultura, que você entrou nesse ponto da cultura, eu acredito muito que essa cultura da Greenlife, cultura do desenvolvimento, né? De desenvolver pessoas, de acreditar que as pessoas podem sempre melhorar, né? Buscar a excelência. Cara, hoje eu tô aqui, mas eu não posso estar satisfeito só com isso aqui. Qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer agora para mim amanhã ser um profissional melhor? Então, isso é um valor nosso, é uma cultura muito forte da empresa, e a gente tenta trazer isso cada vez mais. Existe um grande desafio, porque quanto maior fica uma empresa, mais distante você fica das pessoas, né? E basicamente, o que a gente tem como desafio hoje é fomentar isso, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui agora é um dos nossos objetivos. Através de um podcast, através do mundo digital, a gente buscar atingir pessoas que estão nos assistindo, né? Sejam elas pessoas que nunca se exercitaram na vida, e pode ser que aqui seja um start para ela, pode ser um ponto da virada, uma coisa que o Matheus falou, uma coisa que o Lucas falou, realmente faz sentido. E isso ser um pontapé inicial para ela se permitir, né? Porque a grande sacada as pessoas não se permitem fazer. Sabem que é importante, mas não se permitem. Por quê? Porque a atividade física ela estava num grau de prioridade baixo. Sempre vem outras demandas que são mais urgentes, que fazem com que as pessoas acabem sempre deixando de lado, né? Trabalho, família, estudos, né? Mas tudo que a pessoa faz é buscando o quê? Melhorar de alguma forma a vida dela. Por que vocês trabalham? A gente aqui mesmo, o que vocês estão trabalhando? Por que vocês querem crescer? Né? Eu quero ganhar mais para quê? Às vezes é para realizar um sonho, é para realizar um projeto de vida que você tem. E o nosso desafio como profissional é fazer com que o cliente entenda que a atividade física é um pilar central para que ele conquiste os sonhos dele.
né? Inclusive no ambiente corporativo, como você falou, para o cara ter mais produtividade, a atividade física é parte central nisso. Então, acho que o profissional de educação física, a gente tem esse papel de cada vez mais mostrar que está além dos olhos. Não só esquecer essa ideia só de emagrecer, hipertrofia, condicionamento, Tá mudando. vai muito além disso, né? E eu acho que o nosso papel é esse, é a gente mostrar o que tem por trás, que tem um valor até maior do que tudo isso. Não que isso não seja importante, como o Lucas bem falou. A gente vai buscar entregar o que o cara está buscando, mas em contrapartida, mostrar que o que ele ganha é muito maior, o ganho que ele tem é muito maior de fazer do que se ele não fizer. Perfeito. Uma outra cultura que eu vejo que é muito forte, né, da empresa, eu acho que do mercado, o mercado tá sendo direcionado para isso, é essa cultura da gente olhar para o lado humano, né? Tá cada vez mais o atendimento ele tem que ser humanizado. A gente fala de treinamento personalizado, mas espera aí, o que é o treinamento personalizado? É o montar em cima do resultado do aluno? Não. Entender o contexto, né? Humanizar o nosso atendimento vai ser uma grande sacada para a gente poder ter essa virada de chave. Quem pode falar um pouquinho sobre isso? A questão da qualidade do atendimento humanizado, foi um dos pontos muito fortes também. Porque cada vez mais a tecnologia vai avançando, tudo vai ficando automático, até a gente vai ficando cada vez mais automatizados, com respostas, WhatsApp, enfim, essas tecnologias que vão aparecendo para respostas rápidas, né? E a gente, com esse atendimento humanizado, a gente se aproxima cada vez mais do cliente. A gente entende ele, começa a ter empatia com a rotina dele, com a persona que ele é. E isso, trazendo para o nosso atendimento, vai qualificar cada vez mais. O cara vai se sentir mais à vontade, vai saber que você tem aquele atendimento que ele se identifica, né? E isso é bastante importante, principalmente para a nossa profissão, que cada vez mais também está aparecendo esses cursos de aperfeiçoamento da profissão, é a questão do psicológico, né? Você saber trabalhar com o psicológico da pessoa, saber entender ela para poder trazer uma qualidade de atendimento. E isso é bastante importante. Eu costumo dizer, Tom, o profissional de educação física, ele se incomoda junto com o cliente. Quando eu falo que ele se incomoda junto e a gente fala sobre dores do cliente, a gente não está falando de dor articular ou dor muscular, não é isso. É a dor dele sair, se incomodar quando ele coloca uma roupa, ou quando o filho vai crescendo e a mãe ou o pai não consegue mais pegar no braço e ele, poxa, cara, tô me sentindo mais fraco. Então, quando a gente se incomoda junto com o cliente, né, cara, a gente consegue não só fidelizar, mas ela chega e fala, cara, eu tenho um olhar diferente sobre a prática de educação física. Porque muitas pessoas, Tom, eu converso com muita gente que eu venho da periferia, cara, converso com muita gente de lá e a própria minha mãe mesmo, ela fala, não vou fazer atividade física não, porque eu vou ficar todo dolorido, é muito ruim. Mas ela prefere, que ela é fumante, ela prefere ficar no sofá. Como o Lucas mesmo disse, a gente está competindo com o sofá, fumando o cigarro dela. Só que ela teve péssimas experiências, né? Com o profissional de educação física, com alguém que atua diretamente com a saúde preventiva. Que isso é que eu estou dizendo que está mudando. O profissional de educação física, cara, ele está mudando a mente das pessoas e trazendo como a prática de educação física como parte de uma saúde preventiva. Cada vez menos medicamentos, cada vez mais movimentos. Então, a gente tem esse papel muito importante de se incomodar junto com o cliente. Então, você humanizar isso é justamente isso. E, mais uma vez, eu não falo da dor muscular ou dor articular. Eu estou falando da dor interna, da autoestima da pessoa. E autoestima, cara, é algo que mexe muito com o psicológico da pessoa. Então, o nosso papel aqui, isso aqui é fantástico, né? Porque, às vezes, uma pessoa que não começou ainda, mas dá um play aqui no episódio desse e fala, caramba, eu me identifico com isso. Então a pessoa se identifica com o profissional, automaticamente o profissional vai conduzindo e vai entendendo a rotina da pessoa e vai humanizando ainda mais. Por isso que eu digo, quando eu trabalhei na AgroLife, o que ela mais me ensinou, que eu venho de outro regimento, é justamente humanizar isso. Aquele atendimento 4.0 que quem está, né, na ativa vai saber dizer melhor o que é isso. Mas o atendimento 4.0 é justamente você humanizar um pouco o atendimento, cara. Você se importar muito mais com a pessoa e, ok, tá. Não é isso. Você parar um pouco, escutar mais, né? Porque, falando de venda é muito mais sobre ouvir do que você oferecer. Então, quando você escuta muito, você consegue, cara, deixa eu te mostrar meu serviço aqui, já que você me falou tanto, deixa eu conduzir você. Então, isso ajuda demais a adesão do cliente com qualquer profissional. Por isso que eu digo que o mercado está mudando. As pessoas, os estagiários estão com essa visão. E isso a longo prazo é fantástico. É isso aí.
Eu acredito que o diferencial, de fato, que a AgriLife tem é o relacionamento com o cliente, né? Então, assim, a junção que a gente tem da parte técnica com a nossa parte de qualquer colaborador que trabalhe na AgriLife em si, da recepção, do comercial. Então, quando o Matheus fala de ouvir mais o cliente, de fato é isso, né? O cliente muitas vezes chega com uma dor que é difícil de a gente conseguir descobrir, né? Às vezes a pessoa ela chega mais fechada, então você tem que perguntar mais para que ela consiga se abrir com você. Quando o cliente chega, por exemplo, falando que quer emagrecer, a gente tem que entender por que ele quer emagrecer. O que é que está atrás daquilo ali? Qual é a dor de fato dele? Não é só emagrecer, é o porquê que ele quer, né? Então, o consultor, por exemplo, ele tem ali o papel de fazer as perguntas certas para que a gente consiga identificar isso, né? Então, assim, a junção dos dois papéis, o relacionamento no início do consultor com o cliente e a parte técnica, né? Então, é um relacionamento de forma geral. E é o que fideliza, né? Não é só, porque a academia é bonita, porque o maquinário é bom ou porque todo mundo conhece a AgriLife, né? A fidelização, ela vem do nosso relacionamento que a gente tem com o cliente. E isso diz de todas as áreas da unidade. Recepção, bem-estar, atendimento do professor, o sorriso que o professor recebe à pessoa. Às vezes o cliente, ele quer ir para conversar, para socializar, para fazer uma aula de dança, não necessariamente para fazer uma aula de musculação, por exemplo. Às vezes ele está ali para se distrair, para se curar de uma depressão, de um divórcio. E eu vejo muito isso na minha unidade, né? Na AgriLife de forma geral, até porque eu já vim de outra unidade, eu via muito isso dos clientes, dos alunos, que eles estavam ali procurando mais do que a parte da estética. Então, pessoal, tava aqui lembrando de algumas histórias aqui de vocês, né? A gente bateu esse papo aqui, me veio algumas lembranças de algumas histórias interessantes, engraçadas. Eu queria compartilhar aqui com o pessoal, que vocês falassem um pouquinho também. Não sei se vocês sabem, mas o Serginho, quando ele começou na empresa, ele era só de coletiva. E aí ele começou a tentar entrar pra musculação. Aí o pessoal que conhecia ele à distância falava, não, cara, esse cara é só coletivo. Um negócio de musculação não é a praia dele, não. O negócio dele é aula coletiva. Eu falei, rapaz, conversei com o cara, ele tá se preparando. Acho que a pessoa é certa pra essa vaga. E é engraçado isso, que a maioria das pessoas que estavam na gestão na época não acreditavam, né, que o Serginho fosse a pessoa certa para a função de coordenação na época. Eu não lembro se era do Passaré, né? E aí eu comprei essa briga junto com ele. Eu falei, cara, eu vou comprar a briga, mas meu irmão, pelo amor de Deus, tu não vai fazer feio não, que tu vai botar meu nome no jogo aí, cara. Então foi uma história que eu gosto de lembrar, porque realmente foi a virada de chave. E ele mostrou com a competência dele que a decisão foi certa. E outra, né? Não é a pessoa estar preparada, mas a pessoa querer. Eu acho que esse é o grande lance, né? A pessoa querer estar pronta para aquilo. Então, mais importante do que ter o conhecimento é a vontade. Eu acho que isso que ficou para mim nessa história sua naquela época foi a sua vontade de querer e o quanto que você fez para se tornar um dos melhores no que fazia, né? Referência realmente na coordenação. Não sei se você lembra dessa época, mas... Cara, lembro e vou até revelar, acho que nunca te falei isso, mas eu usei isso como motivacional. Usei isso como a forma de eu mostrar... Não, peraí, o pessoal não me quer, mas eu vou... Peraí. Estão duvidando de mim, peraí, que eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar o outro lado, porque eu era professor de coletiva, né? Eu apenas era professor de bike. Eu dava aula em 2 unidades, dava aula na Maraponga e no Passaré. Só que, como o Tom falou, o pessoal só conhecia o meu lado animado, o meu lado extrovertido na bike. Eu fazia muitas brincadeiras, me vestia, me fantasiava. Tem várias fotos aí no Instagram de chaves, de pirata, enfim. Eu incorporava mesmo a função que eu dava. Mas sempre onde eu estou, independente de qual a função que eu tenho, que eu esteja, eu vou dar o meu melhor. Então, ali naquele momento, eu tinha que fazer o melhor. Então, eu me fantasiava mesmo, vestia mesmo os uniformes, as brincadeiras. E quando o Tom me falou isso, cara, a galera não queria. Inclusive, uma das pessoas me disse, cara, eu não queria você aqui de jeito nenhum. Aí eu, peraí, deixa eu mostrar pra esse bicho aqui quem eu sou. Bem transparente, né? Transparente. Aí eu falei, beleza, tá bom. Aí, a partir de então, eu usei isso como uma alavanca pra mostrar quem eu sou, quem eu era e me formar o que eu hoje sou dentro da AgriLife, né? É isso aí. Uma história muito bacana que eu tenho para contar também é justamente no lockdown.
Tava todo mundo muito com o semblante meio assustado. Ah, eu acho que triste. eu essa história aí. Se tu falar, se não for o que eu tô pensando, eu vou falar. Não é que você tá pensando, olha. A minha é mais romântica, a sua deve ser dramática. A gente tava meio num clima tenso e tal, a gente meio triste, porque, pô, profissional de educação física gosta de gente, né? A gente trabalha numa academia. E aí, numa reunião, a gente topou fazer lives pra atingir pessoas e essas pessoas entrarem na live para que as pessoas assistissem e reproduzissem o que o professor estava fazendo, que era o professor Pinho, claro, né? Porque a AgriLife, né, tipo, fez com que eu aprendesse a dar aula coletiva, né, no caso funcional, dar aula de crossfit, e eu estava querendo aprender a bike, mas foi logo quando eu saí. E aí a gente também abriu um projeto de gravar aulas, se você colocar aí AgriLife... Era essa história mesmo que eu ia contar. Mas você eu conta nunca os pensei detalhes. que esse rapaz fosse dar uma aula de coletiva. Quando eu vi o rapaz, não Caraca. pode ser, não acredito. Aí quem é que pode gravar essa? Eu posso gravar com certeza. E aí a gente entrou na sala do Grisone, né? A gente fazia os testes, tinha que mandar o teste do Covid para deixar claro, né? Fazer a medição da temperatura, todo aquele protocolo do lockdown pra gente conseguir ali se reunir pelo menos 4, 5 pessoas. E aí a gente gravava essas aulas para upar no YouTube para que as pessoas pudessem reproduzir em casa. E cara, eu vou te falar, velho, era cansativo pra caramba. Porque era uma aula de 40 minutos, 30 minutos e eu tinha que fazer a aula do começo ao fim. A gente gravava 3 aulas por dia. Cara, e eu fazia a aula do começo ao fim. Cara, eu chegava aqui em casa, assim mesmo, acho que eu nunca pratiquei tanto exercício da menina. E eu tô lá, eu tô só assim, ó. Boa. Então assim, aí, cara, não ficou legal não, vamos gravar de novo. Quase eu tava falando assim, então, cara, vamos aqui comigo, irmão, vamos treinar aqui comigo. Mas ele tava lá do outro lado, mas ele tinha o papel dele, tinha o meu. E tá tudo certo, né? A gente saiu feliz, né? Tem gravado esses momentos. E é incrível, e é por isso que eu digo, a AgriLife é uma família, forma pessoas. Tem encontro de, vamos dizer assim, gerações, né? Quem já está e quem não está mais, quem permanece, quem não permanece. E é isso, eu tenho certeza que daqui a muitos anos, quando a empresa permanecer, a gente vai estar contando as mesmas histórias, rindo das mesmas piadas. E eu lembro da outra história do Matheus, lembrei agora aqui, Cuidado. quando ele tava entrando, né? Quando ele entrou na empresa, quem fez a entrevista do Matheus não foi eu, foi o Thiago. O Vitão também teve a oportunidade de conhecer o Matheus antes de eu conhecer. E aí o que eles falaram era o seguinte, cara, tu vai conhecer um cara, irmão, ele é vibrador. O bicho veio das Forças Armadas. Irmão, no seu cara parece um tratorzinho. Vai assim, ó. É um trator, uma máquina. Eu falei, rapaz, mas será que vai dar certo esse cara? Aí mesmo quando eu conheci, realmente era um cara, assim, que tinha muito brilho no olho, né? O Matheus, ele chegou na empresa, realmente, cara, porra, brilho no olho, vontade. E por isso que eu falo, da vontade, você querer, cara. E aí hoje, toda a trajetória dele, ele realmente conseguiu se destacar, né? Em todos os períodos que ele teve com a gente. E tem se destacado agora no mercado. Então, acho que não perca isso, cara. Essa vibração, essa energia, porque isso aí é a sua identidade, né? E essa identidade que faz você ser quem você é hoje. Então, é uma lembrança que eu tenho realmente sua aqui. Que eu fiquei preocupado, viu? Esse cara vai quebrar as máquinas aqui, né, cara? Só uma lembrança que a minha entrevista para entrar na empresa não foi nada legal, cara. Eu vim de um regime onde eu só sabia o que era capitão, major, tenente-coronel, coronel, brigadeiro. Quando eu entrei e eu já sentei, já quase caí na cadeira, tropeçando, suando frio, ansiedade a mil. E aí quem tava sentado na minha frente era o Vitão, do outro lado o Thiagão. Tu não tava não, Tom? Tem certeza? Não, né? Tava não. Então eram os dois. E aí o Vitão chegou, que é o sócio da empresa, falou assim, Matheus, tudo bem? Bem sério comigo. E eu todo me tremendo por dentro, obviamente, né? E ele, Matheus, tudo bem? Você tá na entrevista aqui pra entrar na nova unidade aldeota e tal. Eu sou sócio, o Vitor, eu não sabia nem o que era sócio, pra começar. Eu não sabia o que era outro rendimento. Eu sabia o que era outras coisas, mas não sabia o que era um sócio. Hoje eu sei, obviamente. E aí do lado dele era o gerente. E eu sou o gerente, o Thiago com aquele jeito bem legal desse, você conhece, sabe, né? Eu sou o Thiagão e tal. E aí eu sou o gerente e vou gerenciar vocês. Aí eu, caralho, o que é gerente, cara? O que é um sócio? E tava super assim nervoso. A entrevista foi muito ruim, mas é impossível ganhar de alguém que não desiste, né? Eu tava lá na entrevista com muita vontade de querer aprender. E eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu falei, cara, eu quero aprender com vocês, eu quero que vocês me ensinem. E eu abri uma porta na minha cabeça, né? E até um adentro aqui, cara, humildade não é você vestir roupa velha, humildade, não é. Humildade é você saber ouvir. Então, para os funcionários que estão chegando, escutem, aprendam com as pessoas que já estão no mercado, que eu tenho certeza que vocês se capacitam. Eu aprendi muito com o Tom, aprendi muito com o Thiagão, muito com o Vitão e com muitas pessoas que passaram pela empresa. E ensinou também, viu? Valeu. Eu dei um treinamento sobre diástase, viu? Um treinamento sobre diástase. Isso aí. Bacana demais. Fala.
Vai contar. Eu vou falar. Pode contar? Porque tem uns assuntos que eu posso falar. Eu posso falar do Let It Go? Pode. Não, tem uma boa. The fun packages from that I said to water. Como assim? Tá até hoje, Não só do bootcamp, né? Se você parar ali no projetor, tá lá o Matheus fazendo. Se for fazer uma nova foto, botar calma, ninguém vai querer com essa. Eu vi no portfólio louca, né? Agora que eu tô ligando. Sim, eu tenho uma boa aqui. Meu Deus. Falando um pouquinho de histórias boas, né, comédias, a gente sempre propaga que a Green Life ela é para além de uma academia. A gente tenta ser mais próximo dos nossos colaboradores, tenta realmente fazer o lance de família. E aí, uma história boa do John, na época de pandemia, cara desesperado para voltar. Tipo assim, ele viu muita gente voltando, aí a gente voltou com o número de profissionais e tal. E o John desesperado pra voltar, toda a vida falando comigo, cara, como é que eu faço pra voltar? Eu preciso voltar. Em lives ele ficava mandando vídeo, né, de vários vídeos pra mim de comédia, assim, vídeo temporário, que se eu fosse expor aqui, rapaz, eu ia acabar com a imagem desse rapaz aqui. Mas tem uma história muito bacana que foi depois que ele voltou. Um belo dia, John estava trocando de roupa, e aí eu, atrás do John, porque a gente tinha um projeto de evolução do profissional, né? Então eles tinham que vivenciar as modalidades. E aí o John demorando pra trocar de roupa. E aí eu fui atrás dele na copa, né? Próximo ao banheiro. Quando de repente eu escuto uma voz afinada, cantando dentro do banheiro a música da Frozen. Cantando Let It Go da Frozen. Aí eu, John, se você puder me contar mais aqui detalhe para as pessoas da mesa, por favor, exponha essa história pra gente. Foi engraçado, eu tava até trocando de roupa. Aí tinha uma parceira minha de estagiário também, que ela ficou falando Let It Go direto, não era no sentido não da música, mas de ir embora, né? Não, já tá chegando meu horário, Let It Go, Let It Go. Aí ficou na cabeça, mas foi um negócio que eu tava trocando de roupa tão automático que eu fiquei cantando a porra da música. Aí ficou a voz, aí eu fui, aí automaticamente afinar a voz pra ficar igual a música. Automático, eu, poxa, mano, tô cantando aqui, mas nem pensei nisso, né? Aí quando foi, meu irmão, eu voltei pro salão, lá o Sérgio e a estagiária rindo pra caramba. Aí eu, que foi? Aconteceu alguma coisa? Aí o Sérgio, não aconteceu não. Aí a estagiária, ouve esse áudio aqui que eu acabei de receber. Aí eu, não, mas não acredito não, cara. Gravaram eu cantando. E eu nem percebi. Eu não acho, pelo amor de Deus. Quando eu fui ver, no outro dia, a academia eu tava sabendo. Fizeram figurinha, espalharam Figurinha, bom, tá aí. Essa figurinha aí. Aí eu, até hoje, o Sérgio conta essa história aí, mano. Até hoje. Qualquer canto que ele chega, ele, tu sabe a boa do John? Eu acho que você devia reproduzir aqui o Let It Go. Não, melhor não. Beleza, pessoal, é isso aí. Mas aí, continuando, né, a parte de agradecimento também, a imagem que um líder tem sobre o seu liderado, né? Tenho muito a agradecer em todas as entrevistas que eu já passei pela Green Life e em promoções de cargo, eu sempre menciono bem o Sérgio, porque ele desenvolveu realmente o bom papel de um líder. O bom papel de um líder que é inspirar seus liderados a serem igual a ele ou talvez melhores que ele. E eu tive muita referência disso com o Sérgio. Tanto que todo canto que eu vou, eu falo bem dele, falo o que ele fez por mim. A época da pandemia foi uma época que a gente se aproximou mais, por mensagem mesmo, não presencialmente, né? Porque, enfim, por mensagens, por lives, a gente conversava, mandava vídeo e tudo mais. Aí, quando começou a abrir, eu disse, aí eu tô no nome, meu nome tá aí e tal. Ele, não, mas tem calma, vai dar certo, tem calma. Aí, pacientemente, a gente foi esperando, né? Aí, quando eu voltei, aí, poxa, Sérgio, deu certo, né, e tal. Aí, e aí, John? Quer seguir carreira? Quer ser coordenador? Quer e tal? Eu, mancho, eu quero. Sempre foi meu desejo aqui na Green Life, eu quero crescer aqui dentro. Eu quero ser igual a você, quero ter essa referência. Aí foi abrindo as portas e o Sérgio teve essa referência de líder, né? De incentivar, de sempre estar perguntando, sempre estar dando os toques. Pô, mano, se tu quer ser assim, se tu quer chegar aqui, tu tem que fazer isso. E eu sempre tive humildade bastante para reconhecer os meus erros e melhorar. Tanto que a gente chegou onde chegou. Eu tenho isso muito forte em mim, essa passagem que eu tive como liderado do Sérgio. Porque em muitos momentos eu penso, pô, como é que o Sérgio faria nessa situação aqui? E assim a gente vai passando, né?
com os outros líderes e tal. Poxa, como é que tal pessoa resolveria a situação? Aí as referências que a gente tem de líder fazem a gente chegar a esses patamares, entendeu? Então ele fez um papel muito importante na minha vida durante essa trajetória na GreenLife. Obrigado demais, pessoal. Até a próxima. Acompanhe aí nas redes sociais que a gente vai estar sempre divulgando aí as novidades aí pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.